Foi aprovado no início deste mês de novembro a criação da bancada composta por parlamentares negros na Câmara Federal. A bancada terá direito a usar a palavra todas as semanas por 5 minutos, durante o período das comunicações de liderança, com o objetivo de expressar a posição dos integrantes. Também poderá participar da reunião de líderes da casa, com direito a voz e voto. Para falar com a gente sobre essa questão e todo o mês de novembro, nós conversamos agora com Paulo Paim, senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Senador Paulo Paim, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Alegria enorme estar com vocês aqui nesse programa da nossa querida TVT, com você, Ana Rosa, e o Cosmo Silva, para falar nesse mês de novembro de temas que envolvem o nosso povo, a nossa gente. Eu sempre digo que esse debate é bom para todos, para negros, brancos, indígenas, quilombolas, deficiência, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, todos são beneficiados. E a pergunta que você faz, Cosmo, eu vi com alegria, com enorme satisfação. Nós temos um espaço aqui no Senado, tem a bancada das mulheres. Eu te confesso, se for eu fazer a bancada dos negros aqui, teremos dificuldades. Vocês estão me entendendo, né? Porque quantos negros existem senadores aqui? É difícil, né? É difícil. E que realmente trata desse tema. Mas, felizmente, o exemplo da Câmara é um exemplo positivo. Nós temos lá, elegemos a maior bancada em todos os tempos que eu estou aqui, viu? Que eu cheguei na Constituinte junto com o Lula, com o Olívio e tantos outros, né? E naquele período a bancada negra se resumia, eu e a Bené, nossa querida Bené, uma líder internacional, né? Todos têm carinho por ela, e eu também tenho, e declaro aqui em público. Era eu, a Bené, o Caó e o Edmilson Valentim. Essa era a bancada negra. Em 513, 81 senadores, tinha 4, né? Hoje nós temos aí um número respeitável, em torno de 20 e poucos parlamentares, que se assumem e atuam, né, em defesa da comunidade negra. Porque não adianta ser, né, digamos, negro, indígena, ou mesmo um pouco mais claro, um pouco mais escuro, e não assumir uma posição de defesa do nosso povo e da nossa gente. Por isso que temos tanta dificuldade ainda no parlamento. Mas foi um avanço, né? Eles poderão, se continuar nessa ascensão. O meu sonho um dia é que a gente possa ter também uma bancada negra aqui no Senado, composta naturalmente por homens e mulheres, que é o caso da Câmara. Eles terão fala de hora de liderança, terão espaço no colégio de líderes, poderão, se continuar avançando, inclusive, a ter direito, como tem todas as bancadas, a um grupo de assessores que trate desse tema. Eu tenho certeza que caminha nesse sentido. E, de fato, é uma bancada jovem, viu, que está na Câmara. A Bené está lá. A Bené é a nossa princesa, a nossa rainha lá, né? Mas tem uma bancada jovem e atuante. Veja, a Dandara já é relatora da política de cotas, né? Lá na Câmara. Eu fui aqui no Senado, claro, porque já fui no passado, há 11 anos atrás, e agora eu fui de novo, e conseguimos aprovar por unanimidade. Mas foi de lá que veio a política de cotas, viu? Estava parado, a bancada eleita nesse período, que elegemos o presidente Lula, assumiu a bandeira e aprovou a política de cotas, vieram para mim, eu me comprometi com eles que aprovaria sem nenhuma mudança, e trabalhei nesse sentido. Claro que não trabalhei sozinho, a nossa bancada ajudou, o governo ajudou muito, o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, né? A Casa Civil, todos ajudaram, né? Porque o pessoal vê aqui eu me mexendo para lá e para cá, porque o negro assumido mesmo de trabalho tem eu, né? Então eu tinha que me mexer mesmo. Mas se não fosse o apoio, que era aquele já o Jacques Wagner, o Randolfo, né? Que trabalharam muito comigo, o próprio Contagato, que também, que é o líder do PT. Rapidamente, eu diria isso, acho que foi, para mim, o marco mais importante. Foi a aprovação definitiva, não quer dizer que em 10 e 10 anos não pode ser revista, né? Sim. É só apresentar uma outra lei, ou o governo que tiver. Nos Estados Unidos, por exemplo, durou 50 anos. Agora não tem mais. E não houve nenhuma mobilização contra essa decisão da Suprema Corte, porque entenderam eles que estava
de bom tamanho. Eu tomara que aqui no Brasil tenhamos no futuro outros governos como o do presidente Lula. Eu sei que ele vai concorrer mais uma vez, mas depois na frente ele não pode, né? Tenhamos um governo dos moldes por mais um período do presidente Lula e nós possamos dizer, quem sabe daqui a 20 anos, que não há mais necessidade de política de cota, porque todos têm espaços iguais nas universidades e nos institutos. É bom lembrar, nesse momento, só que muitos vendem a imagem, só essa frasezinha eu paro. Vendem a imagem que é só para negros, não é. Vou repetir, é para negros e brancos pobres, vindo de escolas públicas, deficientes, quilombolas e pardos. E brancos, como eu falei, todos são contemplados com a política de cota. Senador, ouvindo o senhor falar, eu penso na nossa história como nação brasileira, onde o racismo foi sempre muito negado, né? Durante mesmo décadas, houve um discurso social de que não havia racismo, de que o país não existia esse tipo de preconceito aqui. Inclusive, essa é um dos elementos do racismo no Brasil. E aí eu te pergunto, ações como essa de ter uma bancada agora de parlamentares negros e negras demonstra que a sociedade tem mudado e revisto a sua posição e a articulação do povo negro, os movimentos negros tem ganhado espaço e tem desenvolvido o pensamento junto com a sociedade? É verdade. Não é o ideal, mas avançamos. É que nem nós que fomos constituintes, eu lembro aqui do Lula e do Olívio, bem, podia lembrar do Renan, podia lembrar de tanta gente, que aqui no Congresso só tem 5 constituintes atuando, né? No Senado, eu e o Renan. E a gente sempre diz, o grande Ulisses Guimarães dizia o seguinte: se acha que o Congresso está ruim, te prepare que o próximo é pior. É uma frase dele que ele dizia muito isso, né? E, de fato, nós temos um Congresso muito difícil aqui. Muito difícil. É bom lembrar que a reforma tributária, eu vou dar o gancho, vou chegar lá, a reforma tributária nós ganhamos diferença de 4 votinhos, que nós precisávamos de 49 votos, e foi 54. Né? Se esses 4 tivessem votado para o lado de lá, nós estávamos em maus lençóis, sabemos da importância da reforma tributária. Então, o que há de positivo que eu quero destacar, que é o eixo da tua pergunta? Primeiro, eu tenho que dizer que o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que negro não é branco, né? Mas é um homem comprometido com essa luta. Ele tem nos ajudado muito aqui. Olha, eu aprovei no Senado em torno de 20 leis. Tenho tomado nota aqui, mas não vou falar todos, no período em que ele assumiu aqui, e ele sempre apoiou, e no dia da política de cotas ele foi fundamental. Que tentaram passar lá um jabuti, né? Quiseram votar primeiro a emenda do Flávio Bolsonaro, ele disse, não tem problema, vamos votar sim. Votou, nós sabíamos que derrotaríamos o requerimento, derrotamos, aí ele botou em votação. Agora vai o projeto apresentado aqui pelo relator, votação simbólica. E daí eles pediram verificação, eles não têm verificação porque tem que ter um interstício de 1 hora. Se viu que ele agiu para ajudar aquele momento, que era um momento difícil, muita tensão ali no plenário. Mas conseguimos passar. Então, no Senado, nós temos indo bem. Eu acreditava que votaríamos mesmo o projeto que veio da Câmara sem nenhuma mudança. Mas eu quero enaltecer o número de deputados e deputadas negras que se elegeram, graças a uma nova lei que diz que tem que ter uma ajuda maior para mulheres e negros e negras e pessoas com deficiência e também LGBT. É uma lei que foi construída junto com o Tribunal Superior Eleitoral, nós demos todo o apoio e permitiu que, se nós olhar para trás, por que não tínhamos tantos negros e negras? Temos poucos ainda, né? Embora evoluímos. Porque não tem dinheiro. Alguém já disse, a pobreza tem cor nesse país, é preta. Ora, eu me lembro que a minha campanha para deputado federal constituinte, eu fiz com papel de pão naquele tempo. Vocês mais jovens também não lembram, mas o pão tinha um papel desse.
eu estou mostrando um pedaço, né? Mas é um papel desse tamanho, enrolava o pão. Então, os trabalhadores pegavam aquele papel de pão, escreviam meu número e passavam um para o outro. Eu digo, ó, traga um papel de pão de casa. E todo mundo foi levando. Enfim, eu estou contando uma história, mas eu não posso me queixar, porque eu tive apoio de todo o movimento sindical para que eu fosse deputado federal constituinte. Mas hoje há uma lei. Vou dar um exemplo. A minha primeira suplente, a Reginete Bispo, que se elegeu deputada federal, é negra, assumida, comprometida, lutadora, de raiz mesmo, né? Se não fosse essa ajuda dessa lei, ela não se elegia. Eu me lembro que ela pedia dinheiro para todo mundo, dizia, não tem dinheiro, tu te agarra na lei. E ela se agarrou na lei e teve um valor acima de 1 milhão para a sua campanha. Ora, se eu tivesse 1 milhão na mão, estou dando um exemplo, naqueles tempos lá atrás, eu ajudaria a eleger outros, até pelo número de votos que fazia, né? Mas, felizmente, ela se elegeu. Então, a lei foi fundamental. Mas, claro que nós precisamos de mais negros e negras, né? Falando especificamente no mês de novembro, aqui no Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário, em todas as instâncias. Por isso que nós vamos entrar em debate, pelo menos essa é a vontade do governo Lula, da política de cota no serviço público, que existe hoje, mas ela vai ser aprimorada. O projeto é de minha autoria e o contarato é o relator. Nós temos que, se nós somos 54, uns falam 54, 56% de negros e negras, nós temos que ocupar os espaços que temos de direito. Só isso, ninguém quer favor, é só os espaços que tem de direito e temos, claro, quadros preparados para isso. Com você, Cosmo. Pode chegar e dizer, vai um pouquinho. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta. O senhor trouxe esse relato muito importante da eleição de negros e negras para os parlamentos. Isso fica claro, porque se a prioridade são para todos, os negros não são prioridades, inclusive nos partidos, né? A gente deixa isso claro. Sempre a prioridade são de candidaturas brancas, e não é problema. Mas que um país de maioria negra, de negros e negras, não faz sentido não ter um Congresso miscigenado, não é verdade? Felizmente veio uma lei que nos ajudou. Você tem razão, muitos partidos não dão apoio, não. Exatamente, mas para além disso, neste mês de novembro, comemorado o mês da consciência negra, como é que estão as agendas em Brasília, as agendas em todo o Brasil? Eu sei que o senhor é um militante atuante nessa questão, o senhor pode falar para a gente do mês e as atividades? Olha, primeiro dizer que seria fundamental aprovar a política de cota no serviço público, né? Porque ela existe já. O problema é que vence agora em julho. Então, nós temos no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, numa homenagem, né, ao grande, querido, inesquecível, líder maior de todos os tempos de nós, negros e negras, que foi Zumbi dos Palmares, um dos projetos que, inclusive, o autor é o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Eu sou o relator, fui já o relator, já aprovamos no Senado, está lá na Câmara dos Deputados. Nós estamos fazendo um esforço, porque é só olhar os Estados Unidos, já que tanta gente fala nos Estados Unidos, nós falamos também, quando nos interessa, um exemplo, né? Lá tem o Dia Internacional, que é feriado nacional, em homenagem a Martin Luther King. Nós queremos transformar 20 de novembro não só um dia de reflexão, mas um dia de feriado nacional, exemplo de Martin Luther King lá, Zumbi aqui. Seria um dia onde a gente vai tirar, numa visão que eu sempre digo que gosto, de frente ampla pelo Brasil, que nós vamos discutir todo tipo de preconceito naquele dia. Não é para ficar todo mundo na praia ou passeando. Fazer grandes eventos no Brasil sobre a questão LGBTQI+, sobre a questão de negros e negras, sobre a questão da discriminação em relação à mulher, dos deficientes, dos idosos, né? A violência contra a criança e adolescente, o feminicídio. É um dia para refletir. Por exemplo, teve aqui a CPI, e eu fiz parte do assassinato de jovens negros, se provou que cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Esse dia seria um dia para reflexão da luta de todos nós contra todos os preconceitos e forma de racismo. Então, mas tem uma pauta grande, viu? Eu tenho a abordagem policial, que nós aprovamos aqui no Senado, de minha autoria, e, se não me engano, foi o Contarato, que foi o relator, porque ele relata diversos projetos
nesse campo com muita tranquilidade, né? E foi para a Câmara e não foi aprovado. Nós temos que mudar a abordagem policial. Todos nós sabemos como é que se faz a abordagem policial numa favela e como faz no Leblon, só como exemplo, né? Ou aqui no centro de Brasília, o Congresso onde eu estou nesse momento, ou na cidade satélite. Todo mundo sabe. Tem que mudar. Tu não pode definir a pessoa pela roupa que ela veste, né? E sim pela conduta dela. E a conduta dela é só quando você tiver uma abordagem igual para todos. Então, esse é um projeto que nós estamos lutando muito. A Janete Bispo é a relatora lá na Câmara, já deu o parecer favorável. Mas a pauta é longa, nós temos então de 20 projetos lá na Câmara pronto para ser votado. Perfeito. Conversamos com Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, conversou conosco sobre as agendas e a articulação desse mês de novembro como mês de consciência negra, tanto no Senado como na Câmara. Senador, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Estou sempre à disposição. Abraço. Vamos em frente. Juntos venceremos. Abraço. Abraço.